Olá, queridos alunos. Sou o professor José Abraão e é com muito prazer que estou aqui para mais uma aula online. Hoje, a nossa 12ª aula de Ciências da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. O tema a ser abordado nesta aula é a flora. Nós estaremos conhecendo tudo sobre a flora. A flora do Brasil é considerada a mais rica em biodiversidade em todo o mundo. E seu valor científico é inquestionável. Desde os descobrimentos, ela deslumbrou os europeus, os quais passaram a cobiçá-la intensamente pelo seu valor econômico. O clima favorável permitiu o desenvolvimento de um grande número de espécies pelo território nacional, onde cada região determinou suas próprias espécies vegetais específicas. De toda forma, predominam as vegetações florestais e as litorâneas, bem como as vegetações arbustas e herbáceas, das quais se destacam savana a caatinga e campanha gaúcha, a floresta amazônica e a mata atlântica, e as áreas de vegetação de restinga e manguezal. No território brasileiro, é possível encontrar de 45 a 55 mil espécies, dos quais 32.348 são angiospermas e 30 gimnospermas, 4.926 fungos, 4.542 algas, 1.530 são briófitas, 1.233 samambaias, sem mencionar que existem inúmeras espécies vegetais nativas ainda não catalogadas e devidamente estudadas. Toda essa biodiversidade que está aí em destaque é também um valor econômico essencial, visto que a floresta seja fonte de materiais, ou melhor dizendo, de matérias-primas dos laboratórios, dos farmacêuticos, das fábricas de inseticidas e papel de vestuário, da construção civil e principalmente da indústria de móveis, na qual o emprego de madeiras de lei, como mogno, imbuia, jacaranda, jatobá, tem levado muitas espécies vegetais ao livro vermelho da flora do Brasil. Documento que contém as espécies de plantas em risco de extinção no país. Já são 4.617 espécies ameaçadas de extinção. Flora brasileira. O que é flora? Flora é o conjunto de espécies vegetais de uma região. Como vocês estão vendo nessa imagem, certo? Que traz uma representação da flora. A flora brasileira é uma das que tem a maior diversidade
do mundo. Mas, apesar disso, é muito mal explorada, ocasionando condições desfavoráveis à sobrevivência de muitas espécies, quer pelo mau gerenciamento, quer pela exploração excessiva, ou ainda pela degradação ambiental, o que tem levado a uma substancial lista de espécies ameaçadas de extinção. Os biomas e a flora brasileira. É de conhecimento geral a variedade da flora brasileira. Todos nós sabemos que existem diversos tipos de plantas na natureza. Por isso, é verídico ao falar que a flora ela é uma diversidade, porque existem diversos tipos de plantas. Isso se deve ao fato de que existem diversos ecossistemas no Brasil, determinados pelo clima e cada um com sua flora específica. Portanto, o Brasil é dividido em regiões e em cada região existe um clima específico para aquela região. E, portanto, na flora também existem plantas que têm um tipo de clima. Para isso, de acordo com o clima daquela região, que se permite o tipo de planta, existe em algumas regiões plantas que não acabam existindo em outras, mediante o clima de cada uma delas. Portanto, apesar das proporções continentais, algumas regiões se destacam, a saber, a amazônica, onde a vegetação predominantemente é ambrofila, a qual cresce livremente sobre árvores enormes, como a seringueira. Já no centro-oeste, as vegetações do tipo savana são pontilhadas com jacarandas. Na caatinga, os cactos, cecropia e algumas acácias farão a paisagem. No Pantanal meridional, a mata de pinheiros é intercalada por campos até chegar na Mata Atlântica, onde a mata densa compartilha seu espaço com o pau-brasil e as bromélias. Por fim, nos litorais, há restingas e os manguezais são a vegetação predominante, com o capim da areia e grama da praia. Algumas plantas da floresta brasileira. Muitas são as espécies vegetais brasileiras. Destas, destacam-se as carinianas, a andiroba e a floresta de várzeas na região amazônica, o algodão bravo, a dormideira e a carnaúba na caatinga, os aracás, buchenáveas e jabuticabas na Mata Atlântica e as endêmicas em todo o Brasil, como os bambus, as conaros, as róureas e as bernardinhas. O que é a flora? Flora é um conjunto de espécies vegetais, plantas, árvores e etc. E uma determinada região, o ecossistema específico. É um termo muito utilizado em botânica. A flora numa determinada região pode ser muito rica, ou seja, com muita variedade de espécies. Desafio. Sobre a palavra flora, que foi o tema desta aula, quais são as vogais que existem nessa palavra?
Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Vamos crescer a audiência desse canal. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.